Olá, eu queria falar com vocês hoje sobre o problema da ideologia. O que é ideologia e por que ela é ruim? Por que as pessoas que estão obcecadas por uma ideologia política acabam negando a moralidade e elas conseguem simplesmente ignorar a sua consciência moral para cometer atos atrozes, né? Eu sou o Cassiano Tirapani, sou um professor de História e queria dar a minha opinião sobre isso hoje e vou me basear principalmente aqui num livro muito bom, muito legal, que eu gosto bastante, que é A Tábula Rasa, do Steven Pinker. O Steven Pinker é um cientista americano, né, e ele é um evolucionista, mas ele escreve sobre temas sociais e políticos e culturais, o que é muito interessante, porque ele dá uma visão científica para problemas que muitas vezes ficam só na teoria, né? Aquele problema que começa lá no início da modernidade, né, na verdade no final da modernidade e início do período contemporâneo, com os filósofos contratualistas do iluminismo que fazem suas elucubrações sobre qual é a natureza do homem no seu estado natural, né? Então, no estado de natureza, o que é o homem, como ele se comporta, e baseado nessas especulações, os filósofos traçaram modelos políticos e proporam ideias políticas que até hoje são muito importantes, mas naquela época eles não tinham a menor noção do que era a natureza humana, no sentido de conhecer o DNA, de conhecer, por exemplo, a evolução que nos trouxe a ser isso que nós somos hoje, né? Ou seja, eles tinham uma noção muito vaga sobre o ser humano. E curiosamente, os filósofos que partiram do pressuposto religioso da noção de pecado original são os filósofos que acertaram mais, né? E os filósofos que partiram da ideia de tábula rasa, que é justamente o tema deste livro, o tema principal deste livro, a ideia de tábula rasa foram os filósofos que criaram os maiores problemas para nós hoje no mundo contemporâneo e que foram responsáveis indiretamente por estados genocidas e totalitários do século XX. Tá? Então eu vou fazer uma leitura aqui, mas antes eu vou falar sobre o que é ideologia. Bom, a palavra ideologia ela foi consagrada a partir do filósofo alemão Karl Marx, que é o pai do marxismo, né? O famoso Marx, que é também a fonte da maior parte dos nossos problemas, né? O Marx usava a palavra ideologia para descrever um conjunto de pensamentos, ideias, filosofias, religião, crenças que formavam uma superestrutura que maquiava as relações reais da sociedade. Então, o que é uma ideologia lá para Marx? Ideologia é exatamente aquilo que a burguesia faz para que o proletariado não compreenda a sua situação e não realize a luta de classes. Tá? Essa era a visão muito específica de ideologia e, curiosamente, essa visão não pegou, né? Essa visão é a visão da falsa consciência, né? Marx entende ideologia e depois os autores marxistas entendem a ideologia como a falsa consciência formada nos trabalhadores, nos proletários, nos cidadãos, a partir do discurso da classe dominante. Essa é a noção do Marx e não pegou. A noção que ficou, que entrou para a história de ideologia, ela é uma noção um pouco mais fluida e também bivalente, né? Por quê? Porque o próprio marxismo foi entendido como uma forma de ideologia, né? E foi entendido corretamente. O nazismo foi entendido como uma forma de ideologia. E ideologia
passou a se tornar o nome de ideias que as pessoas têm para orientar as suas crenças políticas, né? Então pode ser legal ideologia, pode ser bonitinho ideologia, né? Tanto que a gente tem até naquela música do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, quer dizer, a ideologia é o que me falta para preencher o vazio da minha vida inútil, né, sem sentido. Eu fico me debatendo no nada e então aparece um sentido maior para a minha vida. Eu quero uma para viver, eu quero uma ideologia para conseguir viver, porque meus heróis morreram de overdose, etc e tal, então eu preciso do que? Ideologia. Olha que legal, né? Então essa é a visão do senso comum sobre ideologia hoje. Tá? Mas lá para Marx não era nada disso, e isso é interessantíssimo porque hoje a própria esquerda não sabe o que Marx falava sobre ideologia, e o Marx não acha que o marxismo é ideologia, né? O Marx acha que é ciência, o Marx acha que o seu socialismo científico é uma ciência, quase uma ciência exata, né? Porque ele conseguiu compreender o funcionamento da sociedade nas suas bases mais radicais, né? Claro que eu não acho que ele fez isso, né? Eu não acho que o Marx conseguiu entender o funcionamento da sociedade, e aqui eu vou explicar por quê. Eu acho que o marxismo foi muito bem compreendido depois como uma forma de ideologia, e que assim como o nazismo é uma forma de ideologia, e eu gosto de definir ideologia como um sistema de crenças políticas, né? Um sistema de crenças políticas, ou seja, é realmente quase que algo que saiu do campo da razão e estamos já no campo da religião, né? O campo da fé, melhor dizendo. São pessoas que acreditam em ideias, defendem essas ideias e lutam por essas ideias. E são ideias que explicam a realidade e explicam a condição humana. Então, são ideologias, tá? Marxismo e todas as formas de socialismo, assim como o nazismo. E de certa maneira a gente pode pensar que vertentes políticas do cristianismo poderiam ser consideradas como ideologia também, né? Quer dizer, se eu quero criar uma... Assim como a vertente política hoje do islamismo, que é praticamente predominante, né? O islamismo político, isso é ideologia, né? Então você dizer que eu vou explicar o mundo político a partir de uma ideia. A ideia da oposição entre Sharia, Islã, e Jahiliya, ignorância. Então eu tenho aqui a lei dada por Deus, o Islã, que é a verdade revelada pelo profeta, e eu me submeto a ela, porque ela é a única verdade. E fora disso eu tenho Jahiliya, ignorância, né, estupidez, barbárie, nosso conceito mais próximo de barbárie. Então nós vamos submeter a Jahiliya, vamos fazer eles submeterem-se ao Islã. Islã significa justamente isso, submissão, né? Então é uma ideologia política? O cristianismo poderia ter uma vertente assim? Poderia, seria uma merda, né? Ainda bem que não tem, né? Aliás, pode até acabar tendo. A gente vê lá nos Estados Unidos de vez em quando. Eu não gosto muito daqueles caras do Bible Belt, que me parece um pouco assim, um pouco bitolado demais, né? Quer dizer, o cristianismo mesmo já se perdeu ali quando os caras entram naquelas loucuras, né? Mas muito bem, eu não vou entrar aqui em polêmica sobre o cristianismo. Vamos falar sobre ideologia marxista e nazista. E aqui o cientista Steven Pinker, ele explica por que é que o nazismo e o marxismo produziram genocídio no século XX. Por que é que eles produziram tanta morte, tanta desgraça no século XX? Vamos dar uma acompanhada, são 3 parágrafos que eu queria ler, que são muito elucidativos, estão na página 220, 221. Tá? O nazismo e o marxismo compartilham o desejo de remodelar a humanidade.
A alteração dos homens em grande escala é necessária, escreveu Marx. A vontade de recriar a humanidade é o cerne do nacional-socialismo, escreveu Hitler. Também compartilharam um idealismo revolucionário e uma certeza tirânica na busca de seu sonho, sem paciência para a reforma incremental ou para os ajustes norteados pelas consequências humanas de suas políticas. Isso já era em si uma receita para o desastre. Como escreveu Alexander Solzhenitsyn em Arquipélago Gulag, as autojustificações de Macbeth eram débeis e sua consciência o devorou. Sim, até Iago também foi um cordeirinho. A imaginação e a força espiritual dos malfeitores de Shakespeare detinham-se ante uma dúzia de cadáveres, porque não tinham ideologia. Ou seja, ele está falando aqui que os malfeitores de Shakespeare, o Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, né, famoso, que eu tenho aqui, inclusive, muito raro, muito difícil de achar, está na minha listinha para leitura, né, ele escreve então que os malfeitores de Shakespeare tinham consciência moral, eles se detinham diante de uma dúzia de cadáveres porque a sua força espiritual e a sua consciência moral os refreava. Então eles tinham ali as dúvidas, né? As dúvidas humanas, né? E aqui uma expressão muito interessante aí que acho que é o Burke que usa, né? Também citando o Shakespeare, falando das pungências humanas. Quer dizer, esses revolucionários que estão entupidos de ideologia, eles não sentem essas pungências da paixão e da consciência. Quer dizer, eles não estão sujeitos a arrepender-se, eles não estão sujeitos à mera consciência moral. Então eles fazem qualquer coisa para vencer os seus inimigos, eles tratam os outros como inimigos, eles têm ali um catálogo, né? Então se você não é do meu grupo, você é meu inimigo, eu quero te destruir, porque você faz parte do mal, da Jahiliya, ou você é um judeu, para os arianos, né? Ou você é um burguês, para os marxistas. Portanto, você é inimigo, e burguês tem que ser burguês judeu e infiel tem que ser destruído, tá? Então, esses personagens do Shakespeare eles não tinham a maldade plena justamente porque eles não tinham ideologia, né? Se eles conseguissem atingir essa ideologia que só foi formulada mais adiante, eles teriam a plena consciência limpa para matar e destruir em nome do bem. Esse é o grande mal, né? O Chesterton fala que ele temeria muito mais um governo tirânico de pessoas que acreditam que estão fazendo bem, porque essas pessoas são como falar, imparáveis, né? Elas são irrefreáveis, elas não podem ser detidas por qualquer consciência, porque a consciência delas foi moldada, foi modificada, manipulada pela ideologia, né? Então a ideologia tomou conta da consciência da pessoa, a pessoa já não pensa mais como um ser humano comum, ela pensa por outras regras. Então a moralidade comum, e isso está num texto famoso do Trotsky, que é a moral deles e a nossa, né? Isso é muito claro, né? Que para a pessoa que tem a ideologia, que abraça a ideologia, a moralidade comum, ela é abandonada, ela é transcendida, na verdade, por uma outra moralidade que se baseia em outros axiomas, em outros pressupostos axiológicos, né? Qual o pressuposto? O pressuposto de que você é ou um aliado da revolução, um aliado da supremacia branca, um aliado do Islã, ou você é um inimigo e, portanto, você é ou você se converte ou você se submete. No caso dos marxistas, né, você pode até se tornar um proletário,
mas mesmo assim não era muito aceito, tá? Eu vou chegar nisso, nessa questão. O mais radical de todos aí, no caso, era o nazista, porque se você fosse um judeu, não tem como você abnegar a sua condição de judeu para se tornar alemão. Então não existe escapatória, esse é o caso mais radical, né? Mas vamos lá. Aqui vamos para o próximo parágrafo. A conexão ideológica entre socialismo marxista e nacional-socialismo não é fantasiosa. Hitler leu Marx atentamente quando vivia em Munique em 1913 e pode ter colhido em Marx um fatídico postulado que as duas ideologias teriam em comum. Refiro-me à crença de que a história é uma sucessão preordenada de conflitos entre grupos de pessoas e que a melhora da condição humana só pode provir da vitória de um grupo sobre os outros. Para os nazistas, os grupos eram as raças. Para os marxistas, eram as classes. Para os nazistas, o conflito era o darwinismo social. Para os marxistas, a luta de classes. Para os nazistas, os vitoriosos predestinados eram os arianos. Para os marxistas, o proletariado. As ideologias, quando implementadas, conduziram a atrocidades em poucos passos. A luta, com frequência um eufemismo para a violência, é inevitável e benéfica. Certos grupos de pessoas, as raças não arianas ou a burguesia, são moralmente inferiores. Melhoras no bem-estar humano dependem de esses grupos serem subjugados ou eliminados. Além de fornecer uma justificativa direta para o conflito violento, a ideologia da luta entre grupos desencadeia uma característica perversa da psicologia social humana: a tendência a dividir as pessoas em pertencentes ao grupo e não pertencentes ao grupo, e tratar os de fora como menos do que humanos. Não importa se os grupos são definidos segundo sua biologia ou sua história. Psicólogos descobriram que podem criar hostilidade instantânea entre grupos, dividindo pessoas sob praticamente qualquer pretexto, até mesmo com base no cara ou coroa. A ideologia da luta de grupo contra grupo explica as consequências semelhantes do marxismo e do nazismo. Tá? Então ele está dizendo aqui que não adianta você ficar achando que o problema está naquela concepção inatista dos nazistas, que vem o problema no nascimento biológico, na condição biológica. Então tem muita gente que é contra a noção de natureza humana, porque a ideia de uma natureza humana justificaria, né, as atrocidades de regimes que acreditavam que existe natureza humana, e que, se portanto existe natureza humana, existem humanos melhores e piores, né? Ou existem raças melhores e raças piores, vamos destruir as raças piores. Bom, isso é um engano, tá? É um engano porque este tipo de pensamento pode ser feito exatamente numa chave contrária, a partir de um raciocínio inatista. Então, anti-inatista, perdão, né? Ou seja, com base na ideia de que o ser humano é maleável, de que o ser humano nasce zerado na tábula rasa, eu posso, a partir daí, pensar em uma sociedade perfeita em que eu vou simplesmente remodelar a humanidade como uma massinha, e eu vou recriar o ser humano de acordo com a minha ideia. Ou seja, as duas ideias não tem uma noção intrínseca à ideia de natureza humana ou a ideia de tábula rasa que seja a causa do problema. A causa do problema não está na noção de natureza humana e não está também na noção de tábula rasa. Ao contrário, está na noção de ideologia.
e de que eu posso recriar a sociedade de acordo com os meus interesses, né? Como diz aqui, o nazismo e o marxismo compartilham o desejo de remodelar a humanidade. A alteração dos homens em grande escala é necessária, segundo Marx, e a vontade de recriar a humanidade é o cerne do nacional-socialismo, segundo Hitler. Tá? É muito importante a gente lembrar que o nazismo é o nacional-socialismo. Tá? Estamos falando de um tipo de socialismo. E aí vem aquela questão, mas é de direita. Como eu já fiz um vídeo explicando isso, e eu acho que eu tenho mais coisa para falar sobre esse assunto, eu acho que é insuficiente você usar essas noções para explicar a política, esquerda e direita, porque são conceitos relativos entre si, ou seja, esquerda e direita são coisas que tem a ver com o local, né? Então uma posição, é uma relação posicional. Então você tem um grupo de esquerda, um grupo de direita, e estes grupos são antagônicos. Entretanto, não existe uma substância permanente que continue no tempo, que defina o que é esquerda e defina o que é direita, entende? Porque ao longo do processo histórico, o que nós chamamos de esquerda agora, depois a gente não chama mais de esquerda, chama de direita. E aparece uma outra coisa que a gente começa a chamar de esquerda. Isso acontece, por exemplo, um exemplo clássico é no Brasil Império, né? O Brasil, no período do Império, nós tínhamos aqui basicamente, inicialmente, dois partidos, o Partido Liberal e o Conservador. O Partido Liberal era a esquerda, né? E o Partido Conservador era a direita. O conservador, eles eram a favor do regime monárquico, e os liberais, alguns eram a favor, mas eles tinham ideias de modernização, né? E eles eram considerados esquerda. Hoje um liberal do Partido Liberal, se viesse hoje, seria tido como a extrema direita, a coisa mais absurda do mundo, né? Ninguém ia conseguir nem catalogar a pessoa. Ou seja, esquerda e direita são termos que não são eles não são úteis para o conhecimento. Então, se você quer conhecer e entender a política, usar termos como esquerda e direita não é algo muito útil para o conhecimento dos processos políticos. Tá? Essa é uma consideração que eu faço. Mas é importante lembrar que existe uma semelhança muito grande entre o nazismo e o socialismo do ponto de vista da estrutura do Estado e de como o Estado organiza a sociedade, de como o Estado encara os direitos dos indivíduos, né? Ou seja, para um liberal, para uma pessoa liberal, olha o nazismo e o socialismo como regimes sinóticos, ou seja, muito semelhantes. Porque nós liberais, estamos longe deles. Então nós olhamos eles e são muito próximos. E nós estamos muito longe, né? Agora, claro, quem está lá perto, quem é um cara nazista mesmo, acha que o marxista está muito longe dele, né? E o marxista também acha que o nazista está muito longe dele. Mas, na verdade, não está, né? Bom, eu queria só deixar claro e lembrar que hoje as pessoas que defendem ou que defendiam o nacionalsocialismo baseavam-se na noção de conflito racial. Tá? Então todas as pessoas que acreditavam na noção do nazismo acreditavam que há sim na história raças superiores e inferiores e que é uma fatalidade histórica que as raças superiores vão sobrepujar e vencer as raças inferiores, né? E que, portanto, essa é a explicação histórica. Isso é a base da ideologia do nacionalsocialismo. Essa noção hoje é criminalizada, muito bem criminalizada, na verdade, e que uma pessoa que acredita nessas coisas, ela
ela é hostilizada, as pessoas não gostam, né? Uma pessoa que vem me falar de raça, eu já não gosto muito. O cara começa a falar, não, porque a raça, mesmo que ele seja, às vezes ele é um cara adepto do movimento negro, né? Fica com esse papo de raça, eu fico, esse papo de raça já deu merda, vai dar merda de novo. Não gosto dessa conversa, né? Hoje nós conseguimos perceber que há algo de errado com a noção de raças superiores e inferiores, com a noção de luta de raças. Há algo de errado, de muito errado com isso. Hoje nós percebemos, acho que todo mundo, toda a sociedade percebe. Entretanto, tem muito jornalista, muito professor, muito intelectual, muito artista, né? E muito babaca de Facebook que ainda acredita e que ainda prega a noção de luta de classes. Ou seja, o cerne da ideologia marxista não morreu. Né? As pessoas ainda acreditam em luta de classes. Você está assistindo lá uma entrevista dos marxistas que estão falando entre eles, não, mas o professor, e a questão da luta de classes? Porque tem aí uma luta de classes, e eles falam disso como se fosse uma coisa super normal, né? Só que essa ideia foi a ideia que conduziu ao genocídio no século XX, né? Então eu acho que, vamos falar a verdade aqui, o meu ponto de vista como liberal, e acho que o Roger Scruton também tem essa ideia. Eu acho que nós não deveríamos criminalizar nenhuma opinião. Eu acho que o problema de quando você criminaliza uma opinião, ainda que seja a opinião mais racista, mais louca, mais absurda, o problema quando você criminaliza uma opinião é que você, primeiro, você está delegando um poder a alguma pessoa ou ao Estado, e em geral, no final das contas, são pessoas que vão definir quais são as ideias lícitas e quais são as ideias ilícitas. Ou seja, querendo ou não, você está na mão de alguém que vai definir o que você pode pensar. E o problema é que não foram apenas as ideias, não foram apenas as ideias absurdas, racistas que levaram ao genocídio, mas foi a proibição das ideias contrárias que levaram a isso. Ou seja, na sociedade nazista e nas sociedades marxistas, né, do socialismo real, o grande problema não era o cara ficar falando suas loucuras racistas ou as suas loucuras marxistas. O grande problema é que a opinião contrária era criminalizada e não era possível alguém falar contra, né? Ou seja, se você tem liberdade de expressão numa sociedade, as pessoas vão exprimir as suas ideias idiotas e os outros vão exprimir as suas ideias sensatas, e as ideias sensatas vão vencer as ideias idiotas. Tá? Eu acredito nisso, é uma coisa na qual nós devemos acreditar, porque nós temos que ter um mínimo de fé na espécie humana. Né? Acreditar que no mínimo o ser humano vai conseguir olhar para os dois extremos e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada com esse cara. Né? Por que ele não gosta de gay? Né? Não sei, por que será que ele não gosta? Porque esse discurso homofóbico e tal. Então, vamos criminalizar? Eu não acho que é ideal, tá? Eu acho que é legal, como diz o próprio Ronald Reagan dizia, né, que a melhor forma de combater um comunista é deixar um comunista falar. Por quê? Porque ele fala bosta, né? E quando ele fala bosta, você vai lá e mostra para ele que ele está errado. Então você vê, por exemplo, hoje o que esses petistas estão fazendo, tentando defender a Dilma, né? E como eles passam vergonha com isso. Então você vê que a opinião de muita gente que aparentemente gente sensata, inteligente, produtor cultural, né? Ele é um músico, ele é um artista, ele é um ator muito famoso e tal. Essas pessoas têm opiniões que estão alinhadas com opiniões dos ditadores latino-americanos, que acreditam que foi um golpe que aconteceu aqui no Brasil. Ou seja, passa vergonha, deixa o cara passar vergonha, né? Que daqui algum tempo
E isso é importante, nós não podemos perder aqui, deixar os caras criarem uma narrativa, né? Então os caras vão falar que foi um golpe, vão ficar falando. A gente não pode deixar os caras ficar falando, a gente vai falar assim, não foi um golpe, foi um impeachment, e se isso foi um golpe, o do Collor foi um golpe. E se isso foi um golpe, a gente tem que devolver o poder para a família real, porque lá atrás, né, quem sofreu o primeiro golpe foi o Dom Pedro II, não é verdade? Então vamos combater essas narrativas idiotas, e eu acredito que com o tempo nós vamos vencer isso, porque a ideologia ela é obtusa, né? Ela é obtusa e ela é circular, ela fica batendo ali assim, igual um ratinho, as pessoas vão ficando zonzas, né? Os próprios caras com o tempo acabam desistindo de defender essas ideias. Sejamos mais fortes que eles, tá? Apesar de que eles são bem resilientes nisso, mas sejamos nós mais fortes. Eu agradeço a sua paciência por ter assistido esse vídeo, espero que tenha gostado, até mais, falou!